7h26 aqui na sua Rádio Cidade. E olha, Renata, a situação do centro aqui de Caruaru foi discutida em uma audiência pública na última semana na Câmara de Vereadores daqui da cidade. Vitor, representantes do Sindiloja, SIC CDL Caruaru cobram soluções para problemas como mobilidade, segurança e valorização do centro. Inclusive você conversou, com dois dos representantes dessas três entidades sobre esses problemas aqui no sábado, né, Vitor? É verdade, Renata. E questões sobre segurança, sobre zeladoria da cidade, mobilidade, estacionamento, foram alguns pontos levantados. A gente vai chamar agora ao vivo Patriota Júnior, que traz outras informações, inclusive sobre essa audiência pública que foi realizada na Câmara de Vereadores, né, Patriota? Bom dia. Isso, Renata. Bom dia para você, Vitor. Bom dia a todos que estão acompanhando o Manhã Cidade. Essa audiência pública foi realizada na última sexta-feira, justamente para colocar pontos que possam ajudar a fortalecer, o comércio aqui de Caruaru. A CDL, a Câmara dos Dirigentes Lojistas aqui da cidade, trouxe um diagnóstico detalhado com críticas, à atual situação do comércio aqui de Caruaru, entre alguns pontos destacados: a falta de vagas de estacionamento, desorganização na Zona Azul, questões relacionadas também à segurança e outras pautas que foram colocadas em debate. A gente vai ouvir agora uma fala do presidente do Sindiloja, que também é uma entidade ligada, ao comércio aqui de Caruaru, Augusto Costa. Vamos acompanhar. Bem, a audiência foi muito prestigiada, tivemos diversas entidades participando e nos modos que já tem uma Câmara Intersetorial de Segurança, a gente propôs uma Câmara Intersetorial de Mobilidade. Essa Câmara é promovida pela Prefeitura e a gente acha importante essa questão de mobilidade porque engloba acessibilidade, pedestre, veículos, estacionamento. Então, vários assuntos são discutidos pelas entidades e pelos órgãos que são pertinentes a esse assunto. E fica sendo um fórum permanente de discussão, não é uma discussão apenas pontual. Porque na audiência é uma provocação. A gente começa o debate e depois disso a gente vai trabalhando o assunto e vendo a melhor forma de fazer. A gente sabe que tem as questões técnicas que influenciam, mas também as pessoas que utilizam, sejam lojistas, sejam usuários, sejam compradores, precisam ser ouvidas. É uma das questões importantes. E também tornar um centro um lugar vivo, onde tenha serviços públicos, onde tem a cultura acontecendo. Se você vai no centro da cidade, por exemplo, em Caruaru, que é a capital do forró, e você tem todo sábado uma apresentação de trios de pé de serra acontecendo no centro, você tem uma movimentação de repentistas, de poetas, isso tudo atrai o público para comprar e ele também aproveita e conhece a cultura de Caruaru. Então, são vários assuntos que são debatidos e que a gente precisa que seja feito com permanência. Pronto, aí a fala do presidente do Sindiloja, Augusto Costa. Nós vamos ouvir agora uma fala também do diretor da CDL, Almir Leite. A CDL destaca, através de pesquisas recebidas de associados, a possibilidade de aumentar a questão de estacionamentos no centro da cidade. Foram realocados para os locais mais distantes e está causando alguma insatisfação, tanto aos compradores como aos turistas também que vêm, e também os comerciantes que vêm para aqui, para Caruaru. E a CDL também destaca também a questão da segurança no centro da cidade. Então a gente preza que a Polícia Militar, a Guarda Municipal, ela tenha ferramentas que tenha mais mobilidade, mais fácil para ter acessos em locais que são pontuais em relação à insegurança, para trazer essa sensação.
Tá aí a fala do diretor da CDL Caruaru, Almir Leite, algumas das demandas que foram apresentadas nessa audiência pública que foi proposta pelo vereador Anderson Corrêa, que está aqui ao meu lado. Vereador, bom dia, bem-vindo à Cidade FM. Como é que você recebeu essas propostas para melhorias aqui no centro de Caruaru? Acho que bom dia a todos, o papel primordial do Poder Legislativo, patriota, é escutar o sentimento dessas entidades que são importantes para a nossa cidade, que constroem o comércio da nossa cidade, a CDL, a Sindiloja, a SIC, os Rotaries que tiveram uma participação importante. E a gente, como legislativo, nosso papel foi fazer a ouvida, construir um documento, uma ata, para que essa ata seja apresentada ao prefeito Rodrigo Pinheiro, para que a gente realmente possa discutir. É importante que a gente pelo menos tenha a possibilidade de dar a oportunidade dessas entidades falar o seu sentimento, né? O sentimento do que hoje é o comércio no centro de Caruaru. Ô Anderson, me chamou a atenção a fala do presidente do Sindiloja quando ele diz que é preciso tornar o centro de Caruaru um lugar vivo. Existe essa percepção por parte do Poder Legislativo que hoje o comércio do centro de Caruaru perdeu um pouquinho do protagonismo que tinha? Olha, é importante que essas políticas públicas em relação ao centro sejam reforçadas, ações culturais, né? As principais secretarias possam voltar para o centro da cidade, principalmente por parte da gestão. O prefeito Rodrigo Pinheiro vem se esforçando para fazer com que isso volte. Já foi anunciado na audiência pública que algumas secretarias estarão de volta, mas a gente precisa de mais ações efetivas por parte do Poder Executivo em relação a ações de estacionamento, de ações culturais, né, de segurança, que foi muito questionado. E a gente precisa trabalhar junto, escutando as entidades, para que a gente realmente possa ter decisões políticas mais acertadas. Pronto, perfeito. Obrigado pela participação aqui com a gente, Anderson Corrêa, vereador. E claro, a gente vai seguir acompanhando, né, o andamento dessas propostas que foram trazidas nessa audiência pública, acompanhando aí essas futuras melhorias, né? Torcer para que elas venham para melhorar todo o movimento no centro aqui da cidade. É com vocês. Obrigada, Patriota, pelas informações. É o que a gente sempre espera de uma audiência pública, né? Que não fique só ali no debate, nos discursos, e que realmente o que foi sugerido, solicitado, seja olhado, né, por quem pode fazer essas melhorias, para que a gente realmente tenha um comércio mais forte. A gente já vê uma reclamação intensa sobre a Feira da Sulanca de Caruaru, né? E aí o comércio também está passando por esses problemas. O que é que você sentiu aqui do pessoal, né, o representante do Sindiloja e da CDL, na entrevista aqui no sábado, Vitor? Renata, existe desânimo mesmo? Eu diria que eles estão muito preocupados. Estavam animados com o resultado da audiência pública, porque consideraram que ela foi prestigiada por secretários, por vereadores, mas estão preocupados. O Augusto Costa, inclusive, fez a menção ao centro do Recife, que ele considera uma área morta para o comércio, e ele tem receio de que isso aconteça aqui em Caruaru. Então eles preparam um documento também para entregar às secretarias. Eu até perguntei se tem alguma previsão de reunião técnica, porque você vai numa secretaria, conversa com os técnicos, para que eles possam entender se a decisão técnica não vai trazer um impacto para o comércio. E até o Augusto lembrou-se, olha, às vezes uma inversão do trânsito mata um negócio, um comércio. Né? E se isso for pensado com a sensibilidade de observar a realidade ali, você pode alterar a medida técnica, atender ao objetivo, sem prejudicar comercialmente a área. Então eles estão muito preocupados. Agora, me parece, Renata, que não é um trabalho fácil, porque exige uma série de secretarias, o envolvimento de uma série de secretarias, e exige também, digamos, uma disposição política para cuidar ou priorizar essa área da cidade. E isso eu não percebi na fala nem do Augusto Costa, nem do Almir Leite. Então, essa prioridade para o centro não existe ainda. Então, se ela vier a existir, se tiver uma atenção especial, algumas questões básicas, como atenção para o trânsito. Isso quer dizer, não é nada de outro mundo. Nada de outro mundo, não. Atenção ao trânsito, incentivar a própria iniciativa privada, por exemplo, na questão do estacionamento, a gente falou aqui, verticalizar, você tem terreno, pode ser cedido pela prefeitura, ou de repente conseguir uma linha de crédito para um empresário interessado em construir um edifício garagem, você ganha vagas. A estimativa deles é que foram perdidas cerca de 300 vagas. Então isso causa um
impacto. É uma dificuldade. Quando a pessoa pensa em dar uma parada no centro, que não consegue estacionar, vai embora. Pois é, então eles falam sobre questões culturais, né? Você ter a apresentação, o Marco Zero ter a atração para que as pessoas possam ir até aquela localidade pela atração e estando ali, consumir na região. Então, não é coisa de outro mundo, mas é preciso ter vontade política e dar prioridade para essa área da cidade. Falando em atração, né, a gente sabe ali que o Marco Zero ele era utilizado por muitas empresas para a realização de eventos, muitas vezes de cunho social mesmo, né, você oferecia ali serviços de saúde, serviços de cidadania, e isso acaba atraindo muita gente para o centro. Mas houve aquela determinação da prefeitura que agora só pode ser realizado algo ali se for da iniciativa pública, né, prefeitura, governo do estado ou governo federal. E aí reduziu, esses eventos ali foram reduzidos. E qualquer coisa que faça para movimentar aquele trecho ali é importante, como eu falei, porque chama a atenção de muita gente, o pessoal vai atrás das ações, né, dessas empresas e termina ficando por ali, dando uma volta no calçadão e tal. Aí fica com a prefeitura, né, para fazer esses movimentos, essas movimentações, para que crie um atrativo, que as pessoas realmente continuem indo ao centro. Em resumo, Renata, eu diria o seguinte: apesar de serem representantes que mantêm interlocução com os poderes, então isso faz com que eles tenham certo receio na hora de apresentar o discurso para não fechar portas, fica muito claro aquilo que já foi apresentado aqui em outros momentos em pautas diferentes. Hoje, o que as entidades querem é interlocução, é diálogo, contato direto. Elas querem ser ouvidas, querem fazer parte das decisões. E aquilo que se tem hoje, na verdade, são comunicações. Elas são comunicadas de que certas decisões vão ser tomadas. O diálogo, né? É que isso. diz que tem, mas os interessados, né, dizem que não tem. Parece que o diálogo é apenas uma notificação. Seja notificado, o senhor está avisado que a partir de tal dia certa decisão será tomada. E cumpra-se. Cumpra-se. É assim. 7h38.